Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar com uma técnica de integração chamada frações parciais. Só que eu vou abordar um caso específico, que é quando o denominador da função racional que será integrada é um polinômio irredutível de segundo grau. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal e, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é utilizar a técnica de frações parciais para o cálculo de funções racionais. Só que neste caso, eu vou considerar uma particularidade a respeito do denominador dessa função. Veja, uma função racional é uma função definida por uma fração, na qual o numerador e o denominador são polinômios. Em particular, eu vou supor que o denominador da função racional é um polinômio de segundo grau. Quando nós estamos analisando tais polinômios, existem três possibilidades no tocante às raízes deste polinômio. A primeira possibilidade é que ele tenha uma raiz real dupla, e neste caso é possível calcular uma integral deste tipo através da técnica de mudança de variáveis. Inclusive, eu vou deixar no alto da tela um vídeo no qual eu mostro como isso é feito. Uma segunda possibilidade é que o polinômio de grau 2 tenha duas raízes reais, e nesse sentido, é possível expressar esta função racional como a soma de duas funções racionais que são mais simples de serem integradas. Inclusive, vou deixar também no alto da tela um card que vai levar para o vídeo onde eu mostro como isso é feito. O terceiro caso que será abordado aqui é aquele no qual o polinômio de segundo grau não tem raízes reais. E nesse sentido, nós verificaremos também que é possível fazer uma adaptação de maneira que eu possa utilizar a técnica de frações parciais. Assim, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos analisando este primeiro exemplo. Uma coisa que é necessária destacar é que, quando você está utilizando a técnica de frações parciais, o grau do numerador precisa ser inferior ao grau do denominador. É o que acontece neste caso. Além disso, eu escolhi uma função de maneira proposital, ou seja, eu escolhi de maneira que eu já sei que o denominador de fato é um polinômio de grau 2 que não tem raízes reais. Mas, em todo caso, o primeiro passo a ser feito é, de fato, verificar que eu não vou encontrar raízes. Então, neste sentido, eu vou analisar esta equação. X² mais 2x mais 2 igual a 0. O discriminante dessa equação vai ser dado por 4, menos 4 vezes 1, que é 4, vezes 2, 8. 4 menos 8 dá menos 4, que é um número negativo. Ou seja, de fato não vai ter raízes reais. Assim, a estratégia para tentar resolver essa integral é pegar este denominador e tentar escrevê-lo como uma soma de dois quadrados. Como é que isso é feito? Então, aqui está o meu denominador, x² mais 2x mais 2. E a ideia, como eu disse, é tentar escrever isso como uma soma de dois quadrados. Para fazer isso, eu vou fazer um ligeiro quadrado aqui, estou destacando, porque eu vou fazer uma observação que vai me ajudar nessa escrita.
Veja, nós temos um produto notável conhecido que é o quadrado da soma. Ou seja, dado dois números a e b, quando eu faço a mais b quadrado, isso é a quadrado, mais 2 vezes a vezes b, mais b quadrado. Eu vou olhar para essa expressão e comparar com o polinômio com o qual eu quero trabalhar. Veja, neste caso, eu teria que a é igual a x, já que aqui eu tenho a quadrado e o polinômio começa com x quadrado. E, por sua vez, 2 vezes a vezes b é igual a 2x. O que vai me levar no seguinte, que b seria 2x dividido por 2a. Como a é igual a x, eu teria então que b é igual a 1. Portanto, o polinômio que seria um quadrado perfeito é x quadrado mais 2x mais 1. Só que aqui eu tenho, no final, o termo independente igual a 2. Então, para não perder a soma, eu vou escrever x quadrado mais 2x mais 1 mais 1. Tendo em vista que 1 mais 1 é igual a 2. E aí eu posso escrever o seguinte, que isso fica x mais 1 ao quadrado mais 1. Uma vez tendo observado isso, agora eu posso de fato fazer essa integral. Então, o que eu vou ter é que a integral de 2x mais 1 sobre x quadrado mais 2x mais 2 dx, de fato, isso vai ser a integral de 2x mais 1 dividido por 1 mais x mais 1 ao quadrado dx. E aqui eu vou fazer uma mudança de variável. A mudança que eu irei fazer é a seguinte. Eu vou fazer u como sendo x mais 1. Então, eu vou ter duas coisas a serem observadas. A primeira é que quando eu calculo a derivada de u, isso é a mesma coisa que dx. E ainda, olhando a expressão u igual a x mais 1, eu concluo que o x é igual a u menos 1. Tendo observado isso, agora eu faço a substituição só para que nós verifiquemos aonde isso nos leva. Portanto, a integral com a qual eu estou trabalhando é 2x mais 1 dividido por 1 mais x mais 1 ao quadrado dx. Então, veja, no lugar do x, eu vou escrever u menos 1. E no lugar de x mais 1, eu vou escrever apenas u. Então, eu tenho a seguinte integral agora. Distribuindo esse 2 com u menos 1, vai ficar a integral de 2u menos 2 mais 1 dividido por 1 mais u ao quadrado du. E, portanto, a integral agora se torna 2u menos 2 mais 1 menos 1 dividido por 1 mais u ao quadrado du. E agora eu vou quebrar essa integral em duas. Então isso vai ser 2u dividido por 1 mais u ao quadrado du menos a integral de 1 dividido por 1 mais u ao quadrado du. Agora eu quero fazer a seguinte observação. Esta integral é conhecida, é a integral da arcotangente de u. Agora, com relação a este lado, ou seja, a este pedaço da integral, eu vou precisar identificar de fato qual é o seu valor. Então, vamos analisar somente essa integral em separado. Então, veja, eu quero calcular a integral de 2u dividido por 1 mais u ao quadrado du. A princípio, eu não sei quanto vale essa integral. Assim, para tentar resolvê-la, eu vou fazer uma nova mudança de variável. Eu vou chamar de t a parcela u quadrado mais 1.
Então daqui eu concluo o seguinte, que dt é igual a 2u du. Logo, a integral de 2u dividido por 1 mais u ao quadrado du, ela vai ficar a integral, no denominador fica apenas t, e 2u du é igual a dt. Portanto, é 1 sobre t dt. E essa integral é ln do módulo de t. Aqui teria mais uma constante, porque é integral indefinida, mas eu só vou colocar a constante no final, ou seja, quando eu for apresentar o resultado final. Perceba o seguinte, ln do módulo de t vai ser, voltando agora para a variável u, ln do módulo de 1 mais u ao quadrado. Agora, u ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Somado com 1, o quadrado mais 1 é sempre um número positivo. Portanto, eu posso escrever apenas como ln de 1 mais u ao quadrado, sem pensar no módulo. Tendo observado isso, agora eu vou voltar para a integral que eu estou calculando. Então, a integral era 2x mais 1 dividido por x² mais 2x mais 2 dx. Quando eu passei para a variável u, isso se tornou a integral de 2u dividido por 1 mais u ao quadrado du menos a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. A integral de 2u sobre 1 mais u quadrado du, nós acabamos de ver que isso é ln de 1 mais u ao quadrado. E a segunda integral vai se tornar arcotangente de u mais uma constante. Agora eu vou voltar para a variável x. Então eu tenho ln de 1 mais o u era x mais 1 ao quadrado menos arcotangente de x mais 1 mais uma constante. Portanto, eu tenho ln de 1 mais, agora eu vou fazer o produto notável, x² mais 2x mais 1 menos a arcotangente de x mais 1 mais uma constante. E por fim, eu apenas vou somar este 1 com este. Portanto, a integral de 2x mais 1 dividido por x² mais 2x mais 2 dx, isso vai ser ln de x² mais 2x mais 2 menos a arcotangente de x mais 1 mais uma constante. E isso então encerra este primeiro exemplo. No exemplo número 2, eu vou calcular a integral de x² mais 2x mais 3 dividido por x² mais 4x mais 13 dx. Perceba que neste caso, o grau do numerador e o grau do denominador são iguais. Portanto, primeiro eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador para poder reescrever esta função racional. Então, façamos a divisão. x² mais 2x mais 3 dividido por x² mais 4x mais 13. x² dividido por x² é 1. Uma vezes x², x², então passa para cá menos x². Uma vezes 4x dá 4x, passa para cá menos 4x. Uma vezes 13, 13, passa para cá menos 13. Então eu cancelo o x², 2 menos 4, menos 2x, 3 menos 13, menos 10. Assim, a integral de x² mais 2x mais 3 dividido por x² mais 4x mais 13 dx
Isso vai ser a integral de 1, que é o quociente, menos o resto dividido pelo denominador que eu estava utilizando como divisor. Eu estou colocando menos aqui porque o resto tinha dado menos 2x menos 10. Então já vou colocar um menos em evidência. Ou seja, fica 2x mais 10 dividido por x² mais 4x mais 13 dx. Perceba que a integral da função 1 é x. Então isso fica x menos a integral de 2x mais 10 dividido por x² mais 4x mais 13 dx. Portanto, é com esta integral que eu devo me preocupar agora. Primeiro eu vou verificar se de fato o denominador é um polinômio que não possui raízes reais. Ou seja, eu vou resolver inicialmente a equação x² mais 4x mais 13 igual a 0. Perceba que o discriminante vai dar 4², que é 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. 16 menos 52, isso dá menos 36, que é um número negativo. Portanto, este polinômio de fato não vai ter raízes reais. Desta maneira, eu vou tentar reescrever o denominador x² mais 4x mais 13 como uma soma de dois quadrados. E aí, novamente, utilizando o mesmo raciocínio que fizemos no exemplo 1, eu vou considerar o quadrado da soma, que como vimos é a² mais 2ab mais b². Agora perceba, neste caso, o a novamente é x, que seria o primeiro termo, e eu tenho 2ab como sendo 4x. O que me leva a dizer o seguinte, que o b é 4x dividido por 2a. Como x é igual a a, eles cancelam, 4 dividido por 2, 2. Desta maneira, eu vou escrever este polinômio da seguinte forma, x² mais 4x, perceba que aqui na soma é b², então como b é 2, 2² mais 4. Só que aqui eu tenho 13. Então, para eu não perder a expressão, eu vou escrever como 4 mais 9. E, portanto, eu tenho x mais 2² mais 9, que é 3². Agora, eu vou utilizar uma mudança de variável que vai me permitir calcular aquela integral de maneira similar à que fizemos no exemplo 1. Utilizando no meio do caminho a integral de uma função trigonométrica inversa. Só que aqui eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Ao invés de eu chamar u de x mais 2², eu vou chamar x mais 2 de 3u. Porque o termo que aparece aqui no quadrado sozinho é 3. Uma vez que eu faço essa mudança de variável, nós temos o seguinte. Primeiro, quando eu faço a derivada de um lado, ou seja, a derivada de 3u vira 3du, e do outro lado a derivada de x mais 2 é dx. A segunda coisa que eu quero observar é que se x mais 2 é igual a 3u, então o x fica sendo 3u menos 2. E a terceira coisa que eu vou observar ainda é que, em particular, o u é da forma x mais 2 sobre 3. Agora eu vou pegar a integral que eu quero resolver e vou fazer as devidas substituições. A integral era 2x mais 10 dividido por x² mais 4x mais 13 dx. Portanto, essa integral vai se tornar o seguinte. 2 vezes o x, mas o x já vimos que é 3u menos 2, mais 10, dividido por
x² mais 4x mais 13 estava da forma x mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Como x mais 2 eu estou substituindo por 3u, isso vai ficar 3u ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes o dx nós vimos que era 3du. Agora perceba que eu posso colocar o 3 para fora da integral e vou primeiro distribuir o 2. Então vai ficar 6u menos 4 mais 10. E no denominador eu vou ter 3 ao quadrado vezes u ao quadrado, eu estou distribuindo este primeiro expoente, mais 3 ao quadrado, du. Então eu tenho 3, que vai multiplicar a integral de 6u menos 4 mais 10 menos 6, dividido por 3 ao quadrado, que multiplica o quadrado mais 1 du. E, portanto, eu vou ter 3, vou colocar esse 3 quadrado para fora da integral, que vai multiplicar a seguinte integral. Veja que agora no numerador ficou 6u menos 6. Então, vou colocar um 6 em evidência. Então, fica 6 que multiplica u menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais u ao quadrado du. Vou colocar agora este 6 para fora da integral. Então, eu tenho 3 vezes 6, 18, dividido por 3 ao quadrado, 9, vezes a integral de u menos 1, dividido por 1 mais u ao quadrado, du. E, portanto, a minha integral vai se tornar o seguinte: 18 dividido por 9, 2. E agora aquele u menos 1 que apareceu no numerador do integrando, eu vou separá-lo de maneira que agora eu tenha duas frações. Ou seja, vai ficar a integral de um lado de u dividido por 1 mais u ao quadrado du, menos, que eu já estou tirando da integral, a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Agora veja o seguinte, esta primeira integral que eu estou destacando, ela já é conhecida, é arcotangente de u. Eu vou ter que me preocupar agora com esta segunda integral. Então vamos a ela. Eu tenho a integral de u dividido por 1 mais u ao quadrado du. A princípio eu não sei quanto ela vale. Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar de t de 1 mais u ao quadrado. Isso me leva a dt é igual a 2 vezes u du, e, portanto, u vezes du nada mais é do que dt dividido por 2. Logo, quando eu calculo a integral de u dividido por 1 mais u ao quadrado du, isso na realidade vai se tornar o seguinte: o denominador eu vou substituir por t. U vezes du eu vou escrever como dt sobre 2. Portanto, isso fica 1 sobre t vezes dt sobre 2. Vou tirar meio da integral e, portanto, isso fica meio vezes a integral de 1 sobre t dt, ou seja, meio do ln do módulo de t. Agora, eu vou voltar para a variável u, e, portanto, é meio do ln do módulo de 1 mais u ao quadrado. Novamente, u ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, portanto, o quadrado mais 1 é sempre positivo, ou seja, isso fica meio do ln de 1 mais u ao quadrado. Tendo observado isto, vou voltar agora para concluir a integral que eu desejo. Portanto, nós estávamos calculando a integral de 2x mais 10 dividido por x²
mais 4x mais 13 dx. Nós vimos que essa integral é 2 vezes a integral de u sobre u quadrado mais 1 du menos a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E, portanto, eu tenho 2 vezes. A primeira integral vai se tornar meio do ln de 1 mais u ao quadrado, menos a segunda integral é arcotangente de u mais uma constante. Ou seja, agora eu vou distribuir o 2. 2 vezes meio dá 1, então fica ln de 1 mais u ao quadrado, menos 2 vezes a arcotangente de u mais uma constante. Ou seja, voltando para a variável x, isso se torna ln de 1 mais u ao quadrado. Só que lembremos que quando nós fizemos a mudança de variável, nós vimos que u, na realidade, é x mais 2 sobre 3 ao quadrado, menos arcotangente de u, que neste caso é x mais 2 sobre 3, mais uma constante. E isso vai ser ln de 1 mais... No numerador agora dessa fração vai ficar x quadrado mais 4x mais 4, dividido por 3 ao quadrado, que é 9, menos a arcotangente de x mais 2 sobre 3, mais uma constante. Ou seja, o ln, agora eu vou fazer o MMC, vai ficar 9, 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9, mais 9 dividido por 9, 1 vezes o numerador fica o próprio numerador, ou seja, x quadrado mais 4x mais 4, menos arcotangente de x mais 2 sobre 3, mais uma constante. Agora, com todas essas informações, nós podemos terminar este exemplo. Portanto, quando eu faço a integral de x quadrado mais 2x mais 3, dividido por x quadrado mais 4x mais 13 dx, isso havia se tornado x menos a integral de 2x mais 10 dividido por x quadrado mais 4x mais 13 dx. E perceba, aqui eu utilizei a técnica de frações parciais porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. E aí nós vimos o seguinte, que essa integral tinha se tornado x menos ln. O denominador aqui era 9 e tinha ficado x quadrado mais 4x e eu tinha o 4 mais 9, portanto, mais 13, mais 2 vezes a arcotangente de x mais 2 sobre 3, tudo isso somado com uma constante. Assim, para finalizar, a integral de x quadrado mais 2x mais 3 dividido por x quadrado mais 4x mais 13 dx, isso é x menos, que agora eu vou distribuir o menos que apareceu, ln de x quadrado mais 4x mais 13 sobre 9, menos 2 vezes a arcotangente
de x mais 2 sobre 3 mais uma constante. E isto encerra mais este exemplo. Agora eu vou estender esta ideia do trabalho com polinômio irredutivo de segundo grau para um polinômio de grau 3. Veja, quando eu estou falando de raízes reais, eu tenho apenas duas possibilidades para um polinômio de grau 3. Ou ele vai ter as 3 raízes reais, e neste caso, há um vídeo nesse canal, o card está no alto da tela, no qual eu mostro o que fazer quando você encontra as 3 raízes reais. Ou a segunda possibilidade, que é o que este teorema aborda, é quando o polinômio tem apenas uma raiz real. Neste caso, o polinômio de grau 3 vai ser expresso como um polinômio de grau 1 vezes um polinômio irredutível de grau 2. E neste caso, é possível mostrar que, se eu estou trabalhando com uma fração do tipo mx² mais nx mais p, dividido já pelo polinômio de grau 3 e sua forma fatorada, é possível escrever como a soma desta fração mais esta. E perceba que neste caso em particular, a gente já sabe o que fazer para aplicar a técnica de frações parciais. Então é exatamente isto que eu vou mostrar neste teorema. A demonstração deste resultado é bastante simples. Eu vou começar pela parte final, ou o segundo membro da equação. Então, a sobre x menos alfa mais bx mais d dividido por ax² mais bx mais c. Lembrando que neste caso o alfa eu conheço, o a, o b e o c minúsculos eu também conheço. Então, fazendo a soma dessas frações, eu vou ter o seguinte. Isso vai ficar x menos alfa vezes ax² mais bx mais c, que é o denominador. E aqui eu tenho esse denominador dividido por x menos alfa, vai sobrar somente ax² mais bx mais c. Portanto, eu tenho A maiúsculo, que multiplica ax² mais bx mais c, mais, neste caso, bx mais d. E agora, quando eu pego este denominador e divido por ax² mais bx mais c, me sobra apenas x menos alfa. Vou desenvolver isso. Então, isso fica A, que multiplica A minúsculo x², mais A bx, mais AC. Aqui eu fiz a distributiva com o A. Mas, agora eu vou distribuir o segundo produto. Então, vai ser bx² menos b alfa x mais dx menos d alfa, tudo isso aqui dividido por x menos alfa vezes ax² mais bx mais c. Agora eu vou reorganizar esta fração. Então agora você está vendo na sua tela a fração que nós tínhamos encontrado e eu vou colocar em evidência tudo aquilo que tem x², depois tudo aquilo que tem x e por fim tudo aquilo que está sozinho. E portanto, o que nós encontraremos é o seguinte: A vezes A maiúsculo, primeiro pegando o x², mais B vezes x². Agora eu vou ter BA menos B alfa mais DX mais, agora o que sobrou, CA menos D alfa, tudo isso aqui dividido por x menos alfa vezes ax² mais bx mais c.
E eu vou chamar esta expressão de 1. Como? mx² mais nx mais p dividido por x menos alfa vezes ax² mais bx mais c. Isso, segundo a hipótese, é igual à expressão que eu chamei de 1, que seria o segundo membro agora desenvolvido. Segue que, fazendo a comparação agora termo a termo, ou seja, o que tem x² de um lado com o que tem x² do outro, o que tem x de um lado com o que tem x do outro, e o que está sozinho de um lado com o que está sozinho do outro, eu vou chegar no seguinte sistema. A vezes A mais B, tudo isso é igual a M, que esta parcela era o que estava com x². Ainda, BA menos Bα mais D é igual a N, essa é a parcela que estava apenas com x. E por fim, CA menos Dα é igual a P. Portanto, eu tenho um sistema 3×3. Eu vou calcular o determinante da matriz de coeficientes. Perceba que as variáveis neste caso são A maiúsculo, B maiúsculo e D maiúsculo. Então, a matriz de coeficientes vai ficar dessa forma. A, 1, 0, B menos alfa, 1, e por fim C, 0 menos alfa. Calculando esse determinante, temos o seguinte: menos com menos dá mais, então A vezes alfa, A alfa, vezes alfa, A alfa ao quadrado. B vezes 0 é 0, vezes 0 dá 0. C vezes 1 dá C, vezes 1, então mais C. Agora, C vezes menos alfa dá menos alfa C, vezes 0 dá 0. 0 vezes 1, 0, vezes A dá 0. Menos alfa vezes 1, menos alfa, vezes B, menos alfa B. Mas como estou agora utilizando a diagonal secundária, então isso fica mais alfa B. Ou seja, eu tenho A alfa ao quadrado mais B alfa mais C. Como o polinômio ax² mais bx mais c é irredutível, então significa que ele não tem raízes reais. Logo, A alfa ao quadrado mais B alfa mais c, isto é um número diferente de 0. Portanto, eu posso utilizar aqui a regra de Cramer. Eu não vou demonstrar essa regra, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu apresento. Ou seja, utilizando a regra de Cramer, eu garanto que esse sistema tem uma solução única. E é isso que eu preciso garantir nesse momento. Eu não preciso mostrar quem que é A maiúsculo, B maiúsculo e D maiúsculo. Mas o que eu preciso garantir é que o sistema que eu encontrei tem uma solução única. Portanto, isso me assegura que aqueles A, B e D de fato existem. E isto encerra a demonstração deste teorema. Para ficar mais claro como é que nós utilizamos este teorema, vamos resolver mais uma integral. Eu vou calcular, nesse caso, a integral de x² mais x mais 1, dividido por x³ menos 8 dx. Novamente, como o grau do numerador é maior que o grau do denominador, a primeira coisa que eu faço é a divisão de polinômios. Ou seja, eu vou dividir x² mais x mais 1 por x³ menos 8. Fazendo x² dividido por x³ é x². X² vezes x³ x², passa para cá menos x². X² vezes menos 8 x², vem para cá 8x² positivo.
Eu cancelo x à quinta e, portanto, eu tenho 8x² mais x mais 1. Como o grau agora deste polinômio é menor que o grau do divisor, acabou a divisão. Assim, a integral de x à quinta mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8dx, isso vai se tornar a integral de x², que seria o quociente que eu encontrei, mais o resto, 8x² mais x mais 1, dividido por x ao cubo menos 8, que era o divisor, dx. Veja, a integral de x² ela já é conhecida, é x ao cubo sobre 3. Portanto, fica x ao cubo sobre 3, mais a integral de 8x² mais x mais 1, dividido por x ao cubo menos 8 dx. Agora eu vou me assegurar se, de fato, o denominador deste integrando é um polinômio de grau 3, no qual eu só consigo encontrar uma única raiz real. Como é que isso é feito? Primeiro, eu vou considerar a equação x ao cubo menos 8 igual a 0. E, portanto, daqui eu tenho que x ao cubo é igual a 8. E, tirando a raiz cúbica de 8, eu concluo que 2 é uma das raízes desse polinômio. Agora, eu vou fazer a divisão do polinômio x ao cubo menos 8 com o polinômio x menos 2, já que 2 é uma raiz, para verificar o que é que eu encontro. Então, x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. X ao cubo dividido por x dá x². X² vezes x, x ao cubo, passa para cá, menos x ao cubo. X² vezes menos 2, menos 2x², passa para cá, mais 2x². Cancelo os 2, agora eu tenho 2x² menos 8. Vou começar com o primeiro, dividir por x. 2x² dividido por x dá 2x. 2x vezes x, 2x², passa para cá, menos 2x². 2x vezes menos 2 dá menos 4x, passa para cá, mais 4x. Cancela esses dois, agora eu tenho 4x menos 8. 4x dividido por x dá mais 4. 4 vezes x, 4x, passa para cá, negativo. 4 vezes menos 2, menos 8, passa para cá, mais 8. Cancelo os dois e o resto dá 0. Portanto, quando eu estou resolvendo a equação x ao cubo menos 8 igual a 0, isso é equivalente à equação x menos 2 vezes x² mais 2x mais 4, porque aqui o resto deu 0, e isso tudo igual a 0. Esta primeira parcela eu já conheço a raiz é 2. Vou analisar a segunda, ou seja, a equação x² mais 2x mais 4 igual a 0. O discriminante vai ser 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, então menos 16. 4 menos 16, menos 12. É negativo, portanto eu tenho apenas uma única raiz real. Logo, eu posso afirmar que do teorema 1 existem A, B e D, tais que, veja, o integrando que eu tinha era 8x² mais x mais 1, e aqui era dividido por x ao cubo menos 8. Já vou escrever na forma fatorada, ou seja, x menos 2 vezes x² mais 2x mais 4. E o teorema diz que isso é da forma A sobre x menos 2 mais bx mais d dividido por x² mais 2x mais 4. Agora eu vou fazer a soma dessas duas frações. Então isso se torna A, que multiplica x²
mais 2x mais 4, mais bx mais d, que multiplica x menos 2, tudo isso dividido por x menos 2 vezes x² mais 2x mais 4. Como é que eu concluo isso? Veja, o MMC, na hora que eu faço a soma dessas duas frações, é x menos 2 vezes x² mais 2x mais 4. Agora eu vou considerar esse produto dividido por x menos 2, sobra apenas x² mais 2x mais 4, ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, o que me dá esta primeira parcela. Por outro lado, quando eu pego esse denominador e divido por x² mais 2x mais 4, sobra apenas x menos 2, que vai ser multiplicado pelo numerador, bx mais d, e aqui eu tenho esta segunda parcela. Agora eu quero observar o seguinte: como os dois denominadores, tanto na primeira fração quanto na última, são iguais, eu posso apenas igualar os denominadores. É isso que eu farei agora. Logo, eu tenho que 8x² mais x mais 1, isso é a, que multiplica x² mais 2x mais 4, mais bx mais d, que multiplica x menos 2. Tendo visto isso, agora eu vou determinar quem é a, quem é b e quem é d, para justamente ter as frações parciais e só então fazer a integral. Para determinar a, b e d, eu vou colocar alguns valores no local de x, de maneira que me facilite a encontrar essas variáveis. O primeiro valor que eu vou considerar é x igual a 2. Perceba que, se eu faço isso, então, ao substituir esse x por 2, fica 2², que é 4, vezes 8, 32. Mais x, que é 2, mais 1. Igual a, que vai multiplicar 2², que é 4, mais 2 vezes 2, que é 4, mais 4. Aqui na segunda parcela, quando eu faço esse x igual a 2, eu vou ter 2 menos 2, que é 0. Portanto, essa segunda parcela vai ser 0 vezes bx mais d, e, portanto, o resultado vai dar 0. Logo, eu fico apenas com esta equação que está na sua tela. E isso me leva a 32 mais 2, 34, mais 1, 35, igual a 4 mais 4, 8, mais 4, 12, a. E logo, o a é 35 sobre 12. Agora eu vou usar x igual a 0, porque no momento que eu faço isso, perceba que b vezes 0 vai dar 0, portanto essa variável b vai sumir da equação. Como eu já sei o valor do a, eu vou ficar apenas com a variável d para ser descoberta. Então isso me leva em, veja, no lugar desse x vou colocar 0, então 8 vezes 0² vai dar 0, mais 0, mais 1. Então eu tenho 1. Igual a, que é 35 sobre 12. Vezes x², x agora é 0, então 0² dá 0, mais 2 vezes 0, que é 0, mais 4, então 35 sobre 12, vezes 4. Mais b vezes 0 dá 0, então aqui sobra somente d, que vai multiplicar 0 menos 2, que é menos 2. Logo, a equação que eu vou encontrar é a seguinte: 1 é igual a 35, o denominador aqui tinha dado 12, vezes 4. Então, já vou simplificar o 4 com o 12 que apareceu e vai ficar apenas 35 terços, menos 2d. E, portanto, eu tenho que 2d é igual a 35 terços menos 1. Ou seja, 2d é igual... Agora eu vou fazer a diferença dessas frações. O MMC dá 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 35, 35. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Portanto, eu tenho que 2d é 35
menos 3, isso dá 32 terços. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então, 2D vezes 3 dá 6D. E isso fica igual a 1 vezes 32, 32. E, portanto, o D dá 32 sobre 6. Simplificando este valor, isto dá 16 terços. Veja, encontrei A, encontrei D. Agora eu vou encontrar B. Agora, eu coloquei no alto da tela a equação que nós estávamos usando como referência, uma vez que igualamos os numeradores, tendo feito a técnica de frações parciais. Como eu já sei quem é A e eu já sei quem é D, aqui somente eu vou ter a variável B. Então eu vou assumir um valor para x, neste caso vou supor que x é igual a 1, já que esta equação vale para qualquer x real. E aí eu vou ter o seguinte: 8 vezes 1 ao quadrado, que é 8, mais 1, igual a, que era 35 sobre 12, vezes x ao quadrado, x é 1, então fica 1, mais 2 vezes 1, 2, mais 4, mais b vezes 1 dá b, mais d, que deu naquele momento 16 sobre 3, vezes 1 menos 2, que é menos 1. Portanto, a equação que eu tenho agora é 8 mais 1, 9, mais 1, 10, é igual a 35 sobre 12, vezes 1 mais 2, 3, mais 4, 7. E eu vou distribuir este menos. Então vai ficar menos B, menos 16 terços. Agora eu passo B para o primeiro membro e passo 10 para o segundo. Então eu concluo que B é igual a 35 vezes 7 dá 245 sobre 12, menos 16 terços, menos 10. Portanto, a equação que eu tenho é a seguinte: B é igual. Ali eu tinha uma diferença de 3 frações, o MMC dá 12. A primeira fração era 245 por 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1, vezes 245, 245. Menos. A segunda fração que eu tinha era 16 terços. 12 dividido por 3, 4, vezes 16, 64. Menos. A última fração era 10, que eu posso ler como 10 sobre 1. Então, 12 dividido por 1, 12, vezes 10, 120. E isso me leva a dizer que B é igual a 245 menos 64 menos 120, isso dá 61 sobre 12. Portanto, agora eu posso calcular a integral que eu desejo. Assim, a integral de 8x² mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8 dx, essa integral eu posso quebrar na soma de duas. Veja, o integrando ficava no primeiro momento a sobre x menos 2. Como a é 35 sobre 12, eu já vou tirá-lo da integral e, portanto, eu tenho 35 sobre 12 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais a segunda integral, que era bx, b é 61 sobre 12x, mais d, 16 terços, dividido por x² mais 2x mais 4 dx. Continuando este cálculo, isso fica 35 sobre 12 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais... Vou voltar uma tela só para mostrar uma coisa. Aqui eu vou fazer a soma dessas duas frações. O MMC entre 12 e 3 dá 12. Então eu vou ter uma segunda integral
o denominador é x² mais 2x mais 4. Aqui em cima no numerador, MMC 12. A primeira fração era 61 sobre 12x, então 12 dividido por 12, 1, vezes 61x, 61x. Mais a segunda fração era 16 terços, então 12 dividido por 3, 4, vezes 16, 64. Tudo isso dx. Então eu tenho 35 sobre 12 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais a integral, como uma divisão de frações, conserva o primeiro, que é o numerador, e multiplica pelo inverso do denominador, dx. E, portanto, a integral que eu tenho é 35 sobre 12 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx, mais, vou colocar esse 12 que está no denominador para fora da integral, então fica 1 sobre 12, vezes a integral de 61x mais 64 sobre x² mais 2x mais 4 dx. E agora eu tenho duas integrais com as quais eu tenho que lidar. A primeira é bastante simples, já a segunda, perceba que é uma função racional, só que o numerador tem grau 1, o denominador tem grau 2 e o denominador, além disso, é um polinômio de segundo grau irredutível. Então eu posso utilizar para essa segunda integral tudo aquilo que fizemos nos exemplos 1 e 2. Vamos resolver essas integrais, então, em separado. A primeira integral que apareceu foi 1 sobre x menos 2 dx. A princípio, eu não sei quanto que dá essa integral. Aqui eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de t o x menos 2. E, portanto, aqui eu já concluo que dt é igual a dx. Logo, a integral de 1 sobre x menos 2 dx, fazendo essa mudança de variável, vai ficar a integral de 1 sobre t dt. A integral de 1 sobre t é ln do módulo de t. E agora, voltando para a variável x, ln do módulo de x menos 2. Vamos agora para a segunda integral. A integral que eu desejo calcular é 61x mais 64 dividido por x² mais 2x mais 4 dx. Novamente, eu não sei quanto vale essa integral a princípio. Eu vou olhar primeiro para o denominador. x² mais 2x mais 4. Vou fazer aqui um quadrinho novamente. E aqui eu vou utilizar mais uma vez o produto notável do quadrado da soma. Só para lembrar, é o produto que diz que a mais b² é a² mais 2ab mais b². Neste caso, eu vou comparar a com x. E o 2ab é 2x. O que me leva a dizer o seguinte, que o b é 2x sobre 2a. Como a é igual a x, 2x dividido por 2a dá 1. Portanto, este polinômio eu posso expressá-lo como x² mais 2x mais b ao quadrado. O b neste caso é 1, então mais 1. Como aqui eu tenho 4, para não perder o polinômio, fica 1 mais 3, porque 1 mais 3 dá 4. E, portanto, eu tenho o polinômio da forma x mais 1 ao quadrado mais 3. Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar de x mais 1 por u. E ao fazer isso,
nós temos o seguinte. O primeiro, que o dx fica igual a du. A segunda coisa que eu vou observar é que o x, neste caso, fica sendo o menos 1. Vou fazer a devida substituição para ver onde nós chegamos. Então, a integral de 61x mais 64 dividido por x² mais 2x mais 4 dx, isso vai se tornar a integral de 61, que vai multiplicar o menos 1 mais 64. E como o denominador eu já tinha expresso como 3 mais x mais 1 ao quadrado, eu vou escrever u ao quadrado, já que u é x mais 1, mais 3. E nós vimos que dx era a mesma coisa que du. Portanto, eu tenho a seguinte integral. 61u menos 61 mais 64 dividido por u² mais 3 du. E, portanto, eu vou ter a integral de 61u, 64 menos 61 fica 3 positivo, mais 3. Tudo isso dividido por u² mais 3 du. Quebrando isso em duas integrais, eu vou ter a integral de 61u dividido por u² mais 3 du, mais 3 vezes, que eu já vou colocar para fora da integral, a integral de 1 sobre u² mais 3 du. Agora, primeiro eu vou trabalhar com esta integral e depois eu trabalho com a segunda integral. Veja, a integral de 61u dividido por u² mais 3 du, isso pode ser expresso como 61 vezes a integral de u dividido por u² mais 3 du. Agora eu vou fazer outra mudança de variável. Eu vou chamar o t de u² mais 3. Portanto, eu concluo que dt é 2 vezes u du. E, portanto, eu tenho que o du é dt sobre 2. Logo, a minha integral, que era 61u dividido por u² mais 3 du, isso vai se tornar 61, que vai multiplicar a integral de o du vira dt sobre 2. O denominador vira t. Então, eu tenho a integral de 1 sobre t vezes dt sobre 2. Vou tirar esse 2 que está no denominador, portanto, eu tenho 61 meios vezes a integral de 1 sobre t dt, e logo eu tenho 61 meios vezes ln do módulo de t, que é a integral de 1 sobre t. Lembremos que o t era u² mais 3, então isso é 61 meios vezes ln do módulo de u² mais 3. Novamente, u² é sempre maior ou igual a zero, portanto, u² mais 3 é um número positivo, e eu posso expressar apenas como 61 meios vezes ln de u² mais 3. Vamos para a segunda integral. Agora, eu tenho a integral de 1 sobre u² mais 3 du. Aqui eu vou utilizar um truque para poder escrever essa integral de maneira que ela se assemelhe a algo conhecido. Veja, eu posso enxergar esse 3 como raiz de 3 ao quadrado. Portanto, eu vou colocá-lo em evidência. E daqui eu tenho 1, que está dividido por 3 vezes u² sobre 3 mais 1 du.
Portanto, colocando esse 3 que está no denominador para fora da integral, fica 1/3, que vai multiplicar a integral de 1. U quadrado sobre 3 eu vou escrever como U sobre a raiz de 3 ao quadrado mais 1 du. E agora eu vou fazer mais uma mudança de variável. Eu vou chamar de S U sobre raiz de 3. E, portanto, eu vou ter o seguinte. Quando eu calculo ds, isso vai ser 1 sobre a raiz de 3 du. Ou seja, o meu du vai ser raiz de 3 ds. Logo, a integral de 1 sobre u quadrado mais 3 du, como vimos, isso fica 1/3 vezes a integral de 1 sobre u dividido pela raiz de 3 ao quadrado mais 1 du. E isso se torna agora, fazendo a mudança de variável, 1/3 vezes a integral de 1 sobre s quadrado mais 1 vezes du. O du nós vimos que era raiz de 3 ds. Portanto, isso fica raiz de 3 sobre 3, tirei a raiz de 3 da integral, vezes a integral de 1 sobre s quadrado mais 1 ds. Ou seja, isso é raiz de 3 sobre 3 vezes o arcotangente de S. Agora, o S era dado por U sobre raiz de 3, então isso é raiz de 3 sobre 3 vezes o arcotangente de U sobre raiz de 3. Tendo feito isto tudo, agora nós podemos juntar todas as informações. Então, a integral que eu tinha originalmente era a integral de x à quinta mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8 dx. Num primeiro momento, nós vimos que isso virava x ao cubo sobre 3 mais a integral de 8x quadrado mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8 dx. Aí nós vimos que esta segunda integral ela podia ser expressa como 35 sobre 12 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx mais 1 sobre 12 vezes a integral de 61x mais 64, tudo isso dividido por x quadrado mais 2x mais 4 dx. E, portanto, nós tínhamos x ao cubo sobre 3 mais 35 sobre 12. A integral de 1 sobre x menos 2 dx, nós vimos que vira ln do módulo de x menos 2, mais 1 sobre 12, que multiplicava duas integrais. A primeira era a integral de 61u dividido por u quadrado mais 3 du, mais 3 vezes a integral de 1 sobre u quadrado mais 3 du. Lembrando que aqui a mudança de variável que foi feita foi chamar u de x mais 1, ou ainda x mais 1 de u. Portanto, nós tínhamos x ao cubo sobre 3, mais 35 sobre 12, ln do módulo de x menos 2, mais 1 sobre 12, que multiplicava o seguinte.
A primeira integral, que era 61u dividido por u quadrado mais 3du, nós vimos que essa integral virou 61 meios do ln de u quadrado mais 3, mais 3. E a segunda integral, nós vimos que dava raiz de 3 sobre 3 vezes a arcotangente de u dividido por raiz de 3. Lembrando novamente que a mudança que nós fizemos foi que este u era igual a x mais 1. Logo, o que eu vou ter é o seguinte: x ao cubo sobre 3 mais 35 sobre 12 vezes ln do módulo de x menos 2. Agora eu vou distribuir esse 1 sobre 12. 1 vezes 61, 61. 12 vezes 2, 24. E aqui veja, este ln de u quadrado mais 3, eu vou reescrever o u como x mais 1 ao quadrado mais 3. Mas, aqui perceba, esse 3 acaba sendo cancelado com esse. Como 1 sobre 12 também multiplica essa parcela, então isso vai ficar raiz de 3 sobre 12 vezes a arcotangente de x mais 1 sobre a raiz de 3. E agora eu só vou desenvolver este quadrado, o que me leva a x ao cubo sobre 3, mais 35 sobre 12, vezes o ln do módulo de x menos 2, mais 61 sobre 24, vezes o ln de, era x mais 1 ao quadrado, então fica x quadrado mais 2x mais 1 mais 3, mais raiz de 3 sobre 12 vezes a arcotangente de x mais 1 sobre a raiz de 3. Portanto, depois de muito cálculo, concluímos o seguinte: que a integral de x à quinta mais x mais 1 dividido por x ao cubo menos 8 dx, isso é x ao cubo sobre 3, mais 35 sobre 12 ln do módulo de x menos 2, mais 61 sobre 24 vezes ln de x quadrado mais 2x mais 4, mais raiz de 3 sobre 12 vezes a arcotangente de x mais 1 sobre a raiz de 3, mais uma constante. E isto encerra este terceiro exemplo. O que eu quero chamar a atenção é que quando eu utilizo a técnica de frações parciais, e este exemplo 3 foi bem claro nesse sentido, pode ser que você tenha que utilizá-la mais de uma vez, o que por vezes pode tornar o cálculo um tanto longo, mas é um caminho seguro para resolver algumas integrais de frações, ou melhor, de funções racionais. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!